89% dos brasileiros estão com medo do tarifaço do Trump. E vou dizer, hein? Vocês estão com medo? Eu também. E com razão. Aí fizeram umas pesquisas sobre essa questão do tarifaço, dessas taxações do Trump, e eu quero ver essas pesquisas com vocês. A primeira delas, eles perguntaram qual o impacto da taxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos na economia brasileira, ou seja, qual o impacto dessas taxações na economia brasileira. Destes que responderam às pesquisas, 66% disseram que vai prejudicar e muito a economia brasileira. 23% disseram que vai prejudicar um pouco. 7% disseram que não irá prejudicar, ó, positivo. E 4% disseram que não sabem. Eu diria que vai prejudicar um pouco, muito. Eu acho que não, e espero que não. Só a questão da taxação, da lei Magnitsky, tudo aquilo lá, eu acredito que pode dar mais problema do que a taxação. Beleza, agora vamos à segunda pergunta que eles fizeram ali. Na sua opinião, qual o impacto da taxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos na sua situação econômica? Ou seja, qual o produto da taxação do Trump no seu bolso? 43% disseram que vai prejudicar muito. 34% disseram que vai prejudicar pouco. 19% disseram que isso aí nem vai prejudicar, eu tô bem aqui. E 4% disseram que não sabe. Mas olha isso daqui, ó. Se aqui disseram que a economia brasileira vai ser muito prejudicada, 66%, aqui já diminuiu 20%. Então, desses que disseram que a economia vai se prejudicar muito, 20% deles disseram que estão de boa. A economia deles a economia pessoal deles está boa e não, o bolso deles não vai ser muito prejudicado. Uns passaram para o que não será muito prejudicado e outros passaram para que não irá prejudicar em nada. Tá boa a economia de vocês, hein? A minha eu já não posso garantir tanto assim, não. Vamos lá para outra pergunta agora. O que o governo brasileiro deveria fazer para reagir ao anúncio da taxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos? Aí destes, 72% disseram que deve negociar para tentar convencer o presidente Trump a mudar de ideia. É interessante. 13% disseram que deve taxar igualmente os produtos dos Estados Unidos no Brasil, ou seja, taxar as importações dos Estados Unidos. Ah, não gosto dessa ideia. 6% disseram que deve atender todas as condições exigidas pelo governo Trump. Disseram que então tem que se colocar de joelho. Também não. E não sabem, foram 7%. Não sabem o que o governo brasileiro deveria fazer. Aí aqui é interessante essa daqui, ó. Quão informado você está sobre as taxas de 50%, sobre taxas eu acho que é separado, sobre as taxas de 50% que o presidente Trump anunciou que vai impor aos produtos brasileiros. 32% disseram que estão bem informados. 39% disseram que mais ou menos. E 9% mal informado. 18% não tomou conhecimento. E 2% não sabe. Mas estranho esse negócio. Esse mesmo 32% que disseram estar bem informado e 39% que disseram estar mal informado, dão aqui 72% que diz que o governo deve negociar. Então, essa informação que eles tomaram aqui, essa resposta, não corresponde a algo baseado na realidade. Eu só acho que o governo deve fazer isso. E que também são os caras que disseram que isso vai impactar grandemente a economia brasileira. São os caras que não, que estão bem ou mais ou menos informados. Não sei. Ó, isso aqui é interessante. Os países abaixo são um parceiro comercial em que o Brasil pode confiar.
Então, 23% disseram que pode confiar muito na China. 19% disseram que pode confiar muito nos Estados Unidos. 18% disseram que pode confiar muito nos países da União Europeia, como Alemanha, França, Itália e Espanha. E 17% disseram que pode confiar muito nos países do Mercosul, como Argentina, Chile e Paraguai. Na Argentina tá um pouco complicado, porque apesar de ser o nosso terceiro maior parceiro comercial, em primeiro lugar é a China, em segundo lugar são os Estados Unidos, em terceiro lugar é a Argentina, ou se botamos em bloco é a União Europeia, em terceiro e depois em quarto a Argentina. O presidente Milei da Argentina não gosta para nada do presidente Lula, então pode dar problema. Agora, sobre essa proposta aqui de que o governo deveria negociar, aqui a gente tem um problema justamente porque se vocês lerem o que colocou o presidente Trump, do porquê que está colocando essa sobretaxação ao Brasil de 50%, na primeira carta ele diz que é pela questão do Bolsonaro estar sendo julgado pelo STF e porque o STF cortou a liberdade, censurou e até em algum momento chegou a banir e baniu algumas empresas, como o Rambo, por exemplo, e tirou o Twitter do ar do Brasil há algum tempo. Então, porque o STF fez essas duas coisas, e a terceira causa que ele diz é por causa do Brasil ter um déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, comprar menos do que os Estados Unidos vende, do que o Brasil vende para os Estados Unidos. Comprar menos do que o Brasil vende para os Estados Unidos, quando é o contrário. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para ele. Então, foram essas três causas que ele colocou na sua carta inicial. Porém, nos seus documentos, que foram colocados na Casa Branca, 2 documentos colocados na Casa Branca, um falando de forma geral, o outro falando ali de forma mais específica quais produtos não serão taxados, e um terceiro documento colocado no Departamento de Tesouro. Eles três em nenhum momento voltam a citar essa questão do déficit comercial, porque eu acho que eles viram que eles realmente estavam errados quanto a isso. E a única coisa que eles voltam a citar é justamente o caso do julgamento do Bolsonaro pelo STF, que ele está de acordo, diz que não é justo, não está certo, e voltam a citar a questão do STF em relação com as empresas, com a censura de perfis, cancelamento de perfis, ou seja, impedir que as pessoas tenham perfis no Twitter, no Instagram, no Facebook, canais no YouTube, de que eles sejam vinculados no Brasil e tudo isso. E eles citam nominalmente do caso do Alexandre de Moraes, como juiz banindo tudo isso daí, e citam também o Paulo Figueiredo como um brasileiro residente nos Estados Unidos que tem a sua voz censurada e não pode fazer isso com alguém que mora nos Estados Unidos e também com cidadãos americanos. Essa é a causa. A gente desconfia que também que pode ter alguma causa relacionada com os BRICS. Desconfiamos, é uma conjuntura que fazem os analistas tal de política internacional, de geopolítica, que o Brasil ele se aproximou muito dos BRICS e é quem vocifera, quem fala em nome dos BRICS, que quer mudar o dólar, que quer mudar o sistema de Bretton Woods, que é o sistema financeiro criado pelos Estados Unidos, tudo que beneficia, obviamente, os Estados Unidos, e que o Brasil é a voz dos BRICS que quer mudar todo esse modelo que beneficia tanto aos Estados Unidos que pôr uma nova moeda em lugar do dólar, coisa que o Trump já disse que se tirar o dólar ele vai taxar em 100% qualquer país que deixar de usar o dólar e tudo isso. Então o Brasil que fala tudo isso e nós acreditamos que essa retórica ajudou, foi uma das causas que fez o Trump taxar o Brasil ou tornar o Brasil o país mais taxado do mundo, com a maior taxa do mundo. Então, o governo brasileiro deveria fazer, o que o governo brasileiro deveria fazer para reagir ao anúncio da taxação? Negociar. Se a causa principal é o que está no governo americano, na questão do julgamento do Bolsonaro no STF e da questão de como o STF age em relação às big techs,
em relação às plataformas do governo americano no Brasil, e a censura nas redes e tal, esse banimento de plataformas como Rumble, tudo isso, aí o governo terá que negociar entre o que o Trump quer e o que o STF está disposto a ceder, que como nós vimos aí no pronunciamento dos ministros do STF, com o presidente dele, o Barroso, o Gilmar Mendes e principalmente o Xandão, eles vão ignorar tudo que fizer o governo dos Estados Unidos e vão continuar atuando da mesma forma, não vão recuar nenhum passo. Então, baseado nisso, no que o STF disse e no que o governo americano está dizendo, não tem uma negociação. O que vai negociar o Brasil lá? Não tem. Ah, eu vou negociar aqui que a gente vai rever as penas, que a gente vai ver a questão de uma anistia para todos. Mas o STF é totalmente contrário a isso. O STF pode chegar e dizer que é ilegal uma anistia concedida pelo Congresso. Não tem meio que o governo negociar. Mas se a questão que a gente conjuntura, que não está escrito nos documentos, for mais uma questão de baixar a bola, de não vociferar o que quer o BRICS como mudança do sistema financeiro internacional, o governo poderia negociar mais facilmente em deixar de falar disso, em deixar de falar da mudança do dólar e de ter um acordo comercial ali que não fosse tão taxado, se isso for mais importante para os Estados Unidos. Porém, não é que o governo americano está deixando claro, apesar dessas isenções a 700 produtos brasileiros, mais ou menos, foi 694, quase 700 produtos que ele deixou em isenção. Justamente não foi que ele disse que ia ter isenção sobre isso, foi depois de um lobby ou de empresários americanos que iam se ver prejudicados ou de empresários brasileiros, possivelmente mais de empresários americanos. Segundo o Paulo Figueiredo, foi ele, o Eduardo, que lutaram para conseguir as isenções para esses produtos, devido que vários empresários brasileiros chegaram para eles e disseram que ia ser prejudicado nisso aí. Essa parte não tinha antes. Porém, se isso for mais importante para o governo dos Estados Unidos, ele será mais fácil para o governo brasileiro negociar. Mas se não for tão importante assim, não tem o que negociar. E aí, o que vocês acham? Eu acho que o governo brasileiro deve tentar fazer algum tipo de negociação e aí vai descobrir o que é mais importante para o governo Trump. Uma posição diferente em relação ao julgamento do Bolsonaro e das Big Techs pela Suprema Corte brasileira, pelo STF, ou essa questão econômica. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu vou deixar um vídeo aqui falando de que como os Estados Unidos está aproveitando de tudo isso para fazer um experimento no Brasil, fazer um teste de laboratório no Brasil a nível geopolítico, a nível da política internacional. Eu sou o professor Gessé Santiago e trato de entender esses temas nacionais e internacionais da política juntamente com vocês.